Irmãos, graça e paz. Amém. Mais uma vez, a alegria muito grande estar aqui com vocês, com esta amada igreja que tem me recepcionado e a minha família com muito carinho, né? Realmente nos sentimos em casa. Que Deus os abençoe ricamente. Trago um abraço da minha igreja, terceira igreja presbiteriana de Ceilândia, na qual estou pastoreando desde 2020. Sou natural de Teresina, Piauí, e tanto eu quanto minha esposa, estamos aqui desde 2020. Chegamos com a pandemia. Não a trouxemos porque ela estava em todos os lugares, né? Já, então, chegamos aqui em janeiro, março veio a pandemia, mas desde 2020 a gente está aqui, então, nessa terra, no DF, e estamos gostando bastante, né? Bastante mesmo. E hoje parece que tem algo bem típico nosso lá, né? O calorzinho aqui dentro. Deus abençoe vocês realmente com também o calor, né, vindo da palavra do Senhor, a fim de que sejamos acesos espiritualmente para a glória do nosso Deus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Judas. Judas, a partir do verso 1. Como foi já dado, o título do nosso sermão é a batalha pela fé que uma vez por todas foi entregue. Batalha pela fé que uma vez por todas foi entregue. Eu extraí o título do meu sermão do próprio texto, você vai perceber isso. Vou começar lendo do verso 1 até o verso 4, mas pretendo fazer um panorama bem rápido desta carta como um todo. Então, Judas, versículos de 1 a 4. Versículos de 1 a 4. Diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único e soberano e Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ao Senhor em oração. Senhor Deus, muito obrigado pelo dia do Senhor. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de como povo de Deus nos reunirmos nesse dia para exaltarmos o teu santo e glorioso nome. Senhor, obrigado pela tua lei, que é este legado maravilhoso que o Senhor nos deixou, do qual nós tiramos as tuas exortações, ó Pai, as tuas repreensões, mas também o teu conforto, também, ó Pai, a mensagem de consolo e paz e de vida eterna a cada um de nós. Então, nessa noite, ó Pai, nos convida ao arrependimento, a fim de que saiamos daqui prontos, ó Pai, para mais uma semana vivendo de maneira santa diante de Deus e diante dos homens. Abençoa esta igreja, os seus pastores, seus presbíteros, a sua liderança, a cada um dos irmãos, por amor do teu nome, Senhor, derrama as bênçãos do pacto sobre esta família da fé. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, em muitos aspectos, a corrida cristã, a vida cristã, ela é comparada a uma batalha. E as Escrituras Sagradas fazem muito isto. Usa a ilustração de uma batalha para falar de uma outra batalha, que é a guerra da fé. Razão pela qual o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, ele disse, ele fala de um combate, né? Combate o bom combate da fé. Né? Então ele ilustra ali a guerra, ou na verdade faz uma ilustração da batalha cristã, fazendo então menção à guerra de maneira geral. Não somente ele faz isso escrevendo a Timóteo, mas também escrevendo a sua carta à igreja de Éfeso, quando ele também fala de uma armadura com a qual nós devemos estar revertidos, que dá a ideia realmente de uma batalha que você precisa estar preparado para ela. Pedro também, escrevendo a sua epístola, né, ele diz, armai-vos também vós, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós. Armai-vos, o que dá a ideia também de uma batalha. Cristo Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja.
no combate, a ideia que a gente tem às vezes é que a igreja está aqui na retaguarda, né? Está aqui esperando o combate, então a sua porta vai ser atacada pelo diabo. Na verdade, as portas do inferno, né? Nós vamos atacar a porta do inferno, né? As portas do inferno não prevalecerão quando a igreja atacar, porque nós vamos entrar na batalha. Então, por todas essas razões, irmãos, eu quero dizer para você e para mim que eu e você estamos nessa batalha. E nessa noite, eu queria, à luz desse texto aqui, falar da batalha pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Vejamos então alguns pontos, entre os quais eu já posso citar, né? Eu vou citar mais do que 3 pontos, eu vou sair um pouquinho do padrão presbiteriano, né? E vou ir um pouquinho a mais aqui do que 3 pontos, mas eu queria a sua atenção, mesmo no calor, para que você pudesse tirar lições preciosas para a sua vida, a fim de que você saia vitorioso da batalha pela fé que uma vez por todas foi entregue. A primeira coisa que nós temos aí no versículo de número 1 e 2 é quem são os convocados para a batalha. Quem são as pessoas, convocadas para a batalha. Quem é que é chamado, vocacionado para essa batalha? Veja comigo o versículo 1 novamente. Judas, servo de Jesus Cristo. Judas aqui não é o traidor de Jesus Cristo, tá? Claramente ele diz que é o servo de Cristo Jesus, né? E diz que é irmão de Tiago, portanto, esse Judas aqui é o irmão de Cristo Jesus também. Ele não é o traidor do Senhor Jesus Cristo. Então, Judas, servo de Jesus Cristo, e ele se coloca como um servo realmente, você vê a humildade do indivíduo, né? Ele poderia dizer, ok, quem está falando é o irmão de Jesus Cristo. Mas ele como servo realmente, muita humildade, inclusive ele vai falar de humildade aqui nessa carta, ele diz, eu que sou um servo do Senhor Jesus Cristo, né? Irmão de Tiago. Aí ele vai dizer a quem é convocado para a batalha. Quem são esses? Aí eu já digo de cara para você que ele gosta do número de 3. Ele vai repetir várias vezes o número de 3, e quando isso acontece, a teologia bíblica já nos dá um sinal. Ele está fazendo aqui um contraste com a Trindade. Aquilo que foi negado pelas heresias que nós falamos aqui, citamos no curso da história da igreja, há um contraste realmente, enquanto eles negam a Trindade, é afirmado então pelo número de 3 aqui, a divindade a quem nós adoramos. Então ele diz de cara, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Quem é que é convidado para a batalha? Aos chamados, amados e guardados. Quem são esses? Eu e você. Você poderia dizer, a igreja, porque aqui não é endereçada a uma igreja especificamente, a igreja daquele período, a carta geral às igrejas gerais. Então, eles são, o alvo desta carta aqui de Judas. Não, todos aqueles que são chamados, ou seja, vocação, a gente chama isso na teologia de vocação eficaz, existe a vocação geral, mas existe a vocação eficaz. Capítulo 10 da Confissão de Fé de Westminster. Vocação geral, especial, vocação de uma vez por todas, que você, inclusive, não consegue resistir, né? A irresistível graça de Deus na sua vida. Ele te chama. Então, quem é chamado tem que entrar nessa batalha. Você já foi vocacionado? Nós não temos nenhum capítulo na Confissão de Fé de Westminster sobre regeneração. Por quê? Porque o capítulo da regeneração é o da vocação eficaz. Se você foi regenerado, se você foi chamado eficazmente, você precisa entrar nessa batalha. Você tem lutado pela fé, irmãos? Você tem batalhado? Você se incomoda quando existem heresias? Veja bem, chamados, depois, você se sente amado por Deus? Chamados e amados. Ah, pastor, eu sou alvo do amor de Deus, então você faz parte dessa batalha. Pergunta é, está batalhando ou está de braços cruzados? Se você foi chamado, você não fica de braços cruzados nessa batalha. Senão você pode até morrer, como vai ser dito aqui na carta. Então você é um amado de Deus? Se você é um amado de Deus, você então é chamado também para essa batalha. E depois ele diz, de cara, que eles também são guardados. Aqui equivale, se o primeiro ponto equivale, então, a vocação eficaz, esse aqui equivale à perseverança dos santos, o quinto ponto do calvinismo. Né? Os cinco pontos calvinistas, no quinto você tem a perseverança dos santos. De cara ele já diz assim, que quem é chamado para essa batalha e está em Cristo, não cai. Não vai cair. Você vai ver que aqui ele usa uma espécie de quiasmo, né? Ele começa falando e termina falando da segurança que vem de Cristo Jesus. O quiasmo ele vem da primeira letra de Christos, né? Que é uma espécie de X. Né? Então você tem de cara, começando no assunto e terminando por ele. Começa no assunto e termina com ele.
nós somos guardados em Cristo Jesus. Ninguém vai destruir a gente, irmãos. Ninguém faz eu e você cair, porque quem nos guarda não somos nós mesmos, mas Cristo Jesus acima de tudo. De cara, então, você pode dizer, eu vou entrar nessa batalha e não vou morrer. Misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Mais 3. O quê? Misericórdia, paz e amor. Você vai ver que aqui é um padrão na carta. 3, 3, 3, 3, 3. Chamados, amados e guardados, e aí ele deseja logo misericórdia. Sem misericórdia não tem como a gente ficar de pé. Né? E aí ele diz aí, a paz e o amor. Coisas que precisa existir na igreja, que ama a verdade bíblica, né? Tem uma aplicação no final com relação a isso. Misericórdia, uns para com os outros. Porque Deus teve misericórdia com você. De você, né? Paz. Devemos levantar a bandeira da paz, irmãos. Nós que somos filhos de Deus de verdade. E o amor vos sejam multiplicados, é o meu desejo de cara para vocês também. Então, nessa introdução, Judas cita quem vai fazer parte da batalha. Quem faz parte da batalha? Aos chamados, amados e guardados. Misericórdia, paz e amor a cada um de nós. Segunda coisa que nós temos aqui, depois dele citar quem são os convocados para a batalha, agora o versículo de número 3, ele dá a motivação da batalha. Que motivação é essa? Amados, quando eu empregava toda a diligência, irmãos, todo o trabalho da igreja tem que ser feito com diligência. Nada tem que ser feito, nada pode ser feito jogado, de qualquer maneira. Não. Ah, pastor, ele disse que ia falar de um assunto, depois falou de outro. Só o outro é mais importante. Não, todo tipo de trabalho dentro da igreja tem que ser feito com diligência, com zelo. Não somente a pregação da palavra, que tem que ter zelo demais. Mas você, para ouvir a palavra, tem que ser zeloso. No trabalho com as crianças, no trato com as crianças da igreja, departamento infantil, precisa ser zeloso. Os presbíteros no seu trabalho de presbítero, né, o zelo para com o rebanho, a visita, né, que faz parte do presbiterado também, visitar o rebanho do Senhor, precisa ser zeloso. Você, para com o próximo, precisa ser diligente no seu trabalho de amor e de cuidado para com ele. Então, ele disse que quando ele empregava, ele estava, então, esforçado aqui, escrevendo a carta, trabalhando sobre um assunto. Né? Ele diz, amados, ele já disse que são amados, né? Quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação. Eu não sei qual era o assunto que Judas ia tratar aqui, mas ele diz só que era acerca da comum salvação. Então o assunto era sobre soteriologia, a doutrina da salvação. Mas especificamente ele não diz qual era o assunto soteriológico. Se era salvação pela graça, né? Se é porque Cristo de uma vez por todas veio morrer por nós. Eu não sei especificamente quais das áreas, né? Se era da ordem dos salutos que ele ia trabalhar, talvez a ordem da salvação, a ordem lógica da salvação, não sei. Mas ele disse que era acerca da nossa comum salvação, ou seja, a única maneira de alguém ser salvo. E ele já estava lá na diligência. Diligência. Quando eu empregava toda a diligência em escrever acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado. Aqui, mais uma vez, esse homem está preocupado com a igreja. Irmãos, um bom pastor, um bom presbítero, um bom líder da igreja, ele se preocupa e ele se sente obrigado quando ele vê uma coisa errada na igreja. Obrigado a fazer alguma coisa. Pastor, eu não entendo por que pastores querem se meter na vida dos outros. Não é se meter na vida dos outros, irmãos. É porque ele se sente obrigado a cuidar de vocês. É porque ele se sente na responsabilidade de zelar pela sua vida. O que o pastor tem a ver se eu postei lá um sermão lá que não era muito ortodoxo, mas eu postei, por que o pastor veio reclamar? O que ele tem a ver com a história? É porque ele se sente obrigado a trabalhar. Então é obrigação do pastor e do conselho zelar para que haja verdade na doutrina que está sendo disseminada na igreja. É responsabilidade dele. Tanto que a nossa Constituição vai dizer que o pastor tem essa prerrogativa. Cuidar. Por isso que a igreja presbiteriana põe o pastor para ir para 4 anos num seminário, no caso aqui em Brasília são 5, que é à noite. Né? Então, ele manda para lá, e às vezes vai fazer ainda um mestrado, um doutorado, alguma coisa dessa natureza. Por quê? Para que tanto estudo, pastor? Interessante que, se a gente vai no médico, a gente quer o melhor, né? Que o advogado quer o melhor. O enfermeiro quer o melhor. Até o garçom eu quero o melhor.
pastor, bota aí qualquer um, né? Não, não pode ser assim, irmãos. O pastor tem que ser bem preparado, na verdade. Precisa conhecer as Escrituras. Ele precisa manejar muito bem a palavra da verdade, como disse o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, que maneje muito bem a palavra da verdade. Então, e ele tem que sentir o cheiro da heresia. Para quando ele vê um sinal, já assistiu aquele filme, né, o Titanic, que é um dos mais famosos. Um marinheiro que estava lá em cima, ele estava sentindo o cheiro do iceberg. O outro olha assim para eles, como é que pode? Você sente cheiro de gelo. O pastor sente cheiro de heresia. Ele sente o cheirinho, ele já está preocupado. Ele disse, eu me senti obrigado a corresponder-me convosco. É obrigação minha. Ele diz, obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos. Outro papel pastoral, irmãos. A exortação. O pastor, ele, no sermão, às vezes você pode pensar assim que nós somos muito duros. E, às vezes, nós incorremos isso, sim, nesse erro, infelizmente. Né? O que os puritanos ensinaram para a gente foi toda a lei e toda a graça. Toda a lei e todo o evangelho. Então, você realmente apresenta o peso do pecado na vida do indivíduo, o peso da lei, mas depois você vem com a graça. Né? Tem que ter isso. Toda a lei e toda a graça. Toda a lei e todo o evangelho. Tem que ter isso no sermão. Mas ele tem que exortar também. E a exortação, às vezes, é dura. Igreja, vocês estão fazendo isso. Irmãos, nós estamos caindo nesse pecado. É isso que Judas diz. Eu estou obrigado a corresponder-me convosco. Me senti obrigado. Exortando-vos. E exortou o quê? Aí ele dá motivação da carta. Né? A batalhardes. Eu vim aqui para exortar vocês a batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Preste muita atenção no que ele disse, irmãos. Ele não disse o seguinte, a batalhar pelas revelações que vocês vão ter com o decorrer do tempo. Não. Ele vai dizer, a batalhar pela fé que já foi entregue de uma vez por todas. Interessante que na medida em que as cartas tinham uma data mais antiga, os autores não diziam mais, não falavam mais de novas revelações, né? Daqueles dons extraordinários que existiam, eram próprios do período do Novo Testamento. Mas agora é Paulo dizendo, tu permanece naquilo que aprendeste. Né? Agora a Escritura foi dada, agora fica com ela. Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras, de diversas maneiras, Deus falou através de teofanias, revelações diretas, sonhos, visões. Agora ele fala por meio do Filho, que instituiu os profetas, os apóstolos. Os apóstolos são a própria voz, ecoando a voz do próprio Cristo Jesus. Agora ele fala por eles. A fé foi dada, irmãos. Nós precisamos agora o quê? Batalhar por ela. Não precisamos inventar nada. Não inventa nada. Nosso trabalho é o trabalho do carteiro. Ele só entrega a mensagem. Ele não inventa. Ele não vai lá e diz, ele abre aqui a carta. Não, essa carta não está muito boa. Deixa eu melhorar um pouquinho e aí eu entrego. Não, ele só entrega. Ele é apenas um mensageiro. Ele não altera a mensagem. Pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E aí, ainda na motivação, ele diz, versículo 4. Por quê? Pois certos indivíduos, e ele é muito sutil aqui, ele não chega a dizer, tem uns hereges aí na igreja. Ainda não, ele vai ser mais pesado depois. Mas a princípio ele diz assim, olha, certos indivíduos, tem um grupozinho aí, para não ser desrespeitoso até, né? Usando um certo decoro, ele diz assim, pois certos indivíduos se introduziram. Eles entraram no meio do rebanho. E ele disse que eles se introduziram com dissimulação. O que é dissimulação? É uma mentira e um teatro, né? O dissimulado, ele é um ator. Ou uma atriz, no caso se for mulher, né? Ele é dissimulado, ele é mentiroso. Só que ele é profissional na mentira. Ele não faz isso de uma maneira que ninguém vai cair, não. Ele faz isso de uma maneira que todo mundo cai. Por isso, irmãos, o falso mestre, por isso na hora do batalha da fé, você tem que entender que não é fácil identificar quem são os hereges. Porque às vezes fala tão bonito, usa um terno tão elegante, né? Não é assim, eles são muitos. Cristo disse que o diabo pode vir através de um anjo de luz.
Então, eles são dissimulados, eles são profissionais. Descrevendo no Apocalipse, João tem lá a visão, ele diz que ele tinha aparência de cordeiro, mas fala como dragão. Parece um cordeiro, mas fala como dragão. Entendeu? Então, eles são dissimulados, são profissionais, eles são bons de teatro. É por isso que igrejas estão lotadas, irmãos, de falsos mestres e de seus seguidores, porque eles conseguem fazer coisas extraordinárias através do dom de dissimulação, de mentira, do engano, do engodo. Aí, veja bem, ele diz, né? Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, e ele diz de cara já o que vai acontecer com ele. Desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Esta condenação, ele vai já descrever que condenação é essa. Ele diz, existe um falso mestre, mas eu tenho certeza, ele vai ser destruído. Cristo Jesus é como o próprio anticristo que ele vai destruir com o sopro da sua boca. Eles são frágeis aos olhos do Senhor. São mentirosos, mas Cristo conhece muito bem quem são eles. Porque Cristo não vê como eu vejo, como você vê. Né? Eu me engano, irmãos, muitas vezes. Muitas vezes. Né? Me engano, né? E se não tomar cuidado, engano também. Né? Porque eu sou pecador e a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Então, ele diz que Cristo Jesus conhece muito bem e vai destruí-los. Ele diz aí, então, né? Antecipadamente pronunciados para esta condenação. Aí ele diz, homens ímpios. Agora ele já começou a mudar um tom um pouquinho. Ele primeiro diz, certos indivíduos. Agora, são um bando de ímpio. E mais, ele diz, que transformam em libertinagem. Paulo também vai condenar esse mesmo pecado, que a pessoa diz o seguinte, sou liberto em Cristo, posso fazer o que eu quiser. Isso aqui, irmãos, lembra daquela heresia que eu citei, que é o gnosticismo do segundo século, uma heresia de caráter filosófico-religioso, né? Aquela heresia que era dualista, que dizia que tudo que é material, né, tudo que é material é mal e tudo que é espiritual é bom, por isso eu posso fazer o que eu quiser com esse corpo. Libertinagem vinha daí, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, porque o corpo, Deus não está nem para aí, até porque Cristo disse que eu tenho que orar mesmo pelo Espírito, né? Na verdade está pronto, mas a carne que é fraca, essa daí não serve para nada mesmo, não. Não, irmão, está absolutamente errado. O corpo é santuário do Espírito Santo de Deus. Mas os libertinos diziam, pode fazer o que você quiser no seu corpo. É o famoso carpe diem, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Posso fazer o que eu quiser. E aí, então, eles transformam em libertinagem a graça. Eles pegam uma coisa tão linda, irmãos. Às vezes eu fico triste com algumas situações, né? A gente recebe membros, como aqui, eu acho que qualquer lugar do mundo hoje, recebe membros que vêm, às vezes, de uma igreja que não abraçava a doutrina da graça, não vou citar o nome de nenhuma, né? Mas é uma igreja que não abraça a doutrina da graça. Aí, lá na outra igreja lá, ele tocava, cantava, dava o dízimo corretamente, tudo ele fazia bem direitinho. Quando ele diz que descobriu a doutrina da graça, ele chega na nossa igreja, meu amigo, agora não faz mais nada, a não ser dar trabalho. Porque ele diz que é pela graça, não é pelas obras, ele não precisa fazer nada. Meu irmão, não é isso, não, você está transformando a graça em libertinagem. Faz isso não, por favor. Você está acabando com a igreja. Então, ele diz, agora eu descobri a doutrina da graça. Eu quero dizer para você que você não descobriu a doutrina da graça se você diz que agora que é salvo pela graça não precisa fazer mais nada. Tá bom? Então, essas pessoas eram muito ativas. Aí ela vem contar a história para mim, e vem assim, diz, pastor, lá eu fazia isso, eu fazia aquilo outro. E por que você não faz mais aqui, meu irmão? Estou precisando do seu trabalho. Vai trabalhar ali. Não é? Transforma em libertinagem a graça. E mais, como eles são embrião do gnosticismo, olha o que ele diz, né? Eles não somente transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Quem é, irmãos, que é o nosso único soberano Senhor? Jesus, que ele dizia que não era Deus. Não. Jesus não pode ser Deus encarnado. Deus jamais iria assumir uma natureza humana, porque tudo que é material é pecaminoso. Então eles negavam, aí você diz assim,
Pastor, por que a gente fala muito de trindade? Por que a gente bate muito nessa tecla? Porque isso aqui é uma verdade bíblica, irmãos, que precisa ser defendida, que ninguém vai para o céu se não acreditar nisso. Na verdade, João vai dizer que se alguém chegar negando essa doutrina aqui, você nem recebe em casa. Nem recebe ali em casa. E às vezes a gente recebe, e não é para ser... Uma vez a pessoa chegou para mim e disse assim, pastor, então é para eu tratar mal, né? Eu disse, não, por favor, não faça isso com ninguém. Você respeita e diz, olha, eu tenho minha religião, minha igreja, mas eu não vou aceitar, tá? Muito obrigado, Deus te abençoe. E você vai lá e ora por ela. Tá bom? Mas não desrespeita não, por favor. Então, primeiro, os chamados para a batalha. Segundo, a motivação da batalha. Agora, versículo 5, um aviso que ninguém não caia nessa batalha. Mas aí vem um aviso tríplice. Tríplice de novo, 3. Tá bom? Já tem terceiro 3 aqui já. Então veja aí comigo o versículo 5. Quero, pois, irmãos, lembrar-vos. Aí ele repete a expressão que é o título do sermão. Batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue. Ele repete. Veja aí, ó. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de uma vez por todas. Irmãos, nem sempre o pastor precisa tirar lá da cartola uma verdade que ninguém falou, que nenhum pregador falou. Às vezes fica esperando, o pastor tem que dar uma sacada desse texto aí que ninguém jamais falou. Irmãos, às vezes nós não precisamos de coisa nova, não. Às vezes nós precisamos só ser lembrados das verdades básicas do Evangelho. Para a gente ser transformado de fato de verdade. Dominicalmente você se reúne aqui no dia do Senhor, irmãos, para ser lembrado. É por isso que o 4º mandamento diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque a gente se esquece muito rápido. Lembra-te. Então, dominicalmente, irmãos, você vem aqui para ser lembrado também. Tem coisa nova, mas você também vai ser lembrado das verdades do Evangelho, que são tão simples que você tinha esquecido, por conta do pecado que embaçou a sua visão, a sua mente. E você precisa agora ser lembrado das verdades básicas, a fé que uma vez por todas foi entregue. Então ele diz, estou aqui para lembrar a vocês, embora já estejais cientes de uma vez por todas. Paulo também utiliza essa mesma linguagem, dizendo aos filipenses, eu não me preocupo em repetir, porque eu sei que repetir é um instrumento maravilhoso para o aprendizado. Maravilhoso mesmo. Veja ainda comigo, por favor, o versículo 5, ele diz, quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes, de uma vez por todas, que o Senhor... Ele vai citar 3 exemplos aqui de alerta nessa batalha. Nessa batalha, ele citou quem é convidado para a batalha, citou a motivação da batalha, certos indivíduos se introduziram e ele chama a gente para batalhar. Tem um grupo que chegou aí, então a gente precisa batalhar. Agora, na terceira, ele diz, eu quero dar um alerta. Não caia, não. Não se desvie, não. Por quê? Aí ele cita 3 exemplos de grupo que se desviou e se deu muito mal. Primeiro grupo, por favor, veja comigo aí, né? Ele diz assim, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Aí ele diz de cara aqui uma coisa, irmãos, muito importante. Ele diz o seguinte, vocês lembram de que Deus libertou o povo do cativeiro egípcio? Lembra? Ele diz, pois Deus matou, aquele mesmo povo que ele liberou, ele matou. Por quê? Porque eles se desviaram no deserto. E Deus mata esse povo, então não caia não. Não caia nessa batalha, não. Fique de pé. Corra para Cristo. Corra para o Redentor. Não caia, porque eu vou lhe dar um exemplo. Que Deus, aquele povo que ele libertou com 10 pragas, através de Moisés, esse povo aí mesmo, que não guardou a fé, que na verdade adorou outros deuses, que blasfemaram contra o Senhor, Deus matou esse povo no deserto. Então tem gente que diz o seguinte, Deus é bonzinho, ele não vai matar ninguém. Se lembre que o povo que Deus tirou do Egito, ele matou aqueles que não foram fiéis. Por que isso, então? A batalha foi entregue de uma vez por todas e nós precisamos ser fiéis nessa batalha. Então, esse é o primeiro aviso, né? Primeiro exemplo. Segundo exemplo, por favor. Ele diz, então, ele matou os que não creram, né? O Senhor, tendo libertado, ainda estou no versículo 5, um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Agora o versículo 6. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Ele disse, até os anjos, até o diabo, que era um anjo de luz, até o diabo que estava lá,
perfeito, morando no céu, na glória. Pois é, pois ele e os anjos que não guardaram o seu domicílio, Deus mata também, lança na terra. Está guardado para uma destruição eterna. O diabo não tem chance. Aquilo que eu disse dos pais da igreja, você não confia 100% nos pais da igreja. A igreja católica canonizou os pais da igreja. Mas para você ver como não dá para confiar em seres humanos, a não ser que ele diga uma coisa que está na Bíblia. Orígenes, nas suas obras, um dos pais da igreja, Orígenes defendeu uma teoria que ele chamou de apocatastases. É um nome feio e a doutrina é pior ainda, né? Então, a apocatastases, ele dizia que no final todo mundo tem salvação, até o diabo. Tem não, irmãos. Não tem redenção de anjos. Os anjos que caíram nem têm salvação. Existe eleição de anjos e rejeição. Mas redenção é só para seres humanos. A Bíblia não fala de rejeição de seres humanos. Pelo contrário, nesse texto ele está dizendo: e há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Eles vão tudo para o inferno. Então, o povo não cai na batalha, não. Por quê, pastor? Porque, primeiro, o povo saiu do cativeiro egípcio, Deus matou os que não creram. Segundo, até os anjos que não guardaram, Deus tem guardado eles para o inferno. Terceiro exemplo, né? Que é o mais conhecido de nós, talvez aqui. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição... Rapaz, que luz é... Por isso que Cristo é comparado com a luz, né? Essa luz agora ajudou bastante. Vamos lá. E como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então, primeiro exemplo, o povo que saiu do cativeiro egípcio. Segundo, os anjos. Terceiro, Sodoma e Gomorra. Aqueles que não guardaram o seu domicílio, ou seja, aquela cidade que era linda, a melhor parte, inclusive, que Ló tinha escolhido. Pois é, esse povo que se prostituiu, e aí ele faz uma comparação entre a corrupção doutrinária com a corrupção moral. Ele diz, esse povo aí, e eu disse para vocês que o próximo passo da heresia é se corromper moralmente. É o próximo passo natural da heresia, irmãos, é se corromper moralmente. Então ele diz aqui, Sodoma e Gomorra, Deus destruiu também por conta desse desvio, dessa prostituição, dessa corrupção, como aqueles seguindo, entregando-se à prostituição. Então Deus destruiu aqueles então que assim fizeram, seguiram a carne. E eles são postos o quê, irmãos? Aí ele deixa de citar o número 3 e diz, para exemplo, de tantos quantos se desviarem. Tantos quantos se desviarem serão destruídos, irmãos. Tantos quantos. Então, hoje nós lemos um texto na liturgia que fala que Israel, inclusive, né, se desviou, né, e Paulo vai dizer, isso aqui foi posto para exemplo vosso. Fica de exemplo. Irmãos, as catástrofes históricas, elas ficam como exemplo, para mostrar que todo aquele que não se arrepender será destruído. Aquele que não mudar de vida será destruído. Quem foi que disse isso? Cristo Jesus, em Lucas capítulo 12. Ele vai dizer, vocês acham que aqueles, que a torre de Siloé caiu na cabeça deles, vocês acham que eles são mais pecadores do que vocês? De jeito nenhum. Mas eu digo, se não vos arrependeres, todos irão lançados no inferno, morrereis todos. Talvez você olhe assim para o pessoal da Covid, quem morreu da Covid só podia ser muito pecador, pastor. De jeito nenhum. Lembre-se, você acha mesmo? Todos precisam se arrepender, irmãos, indistintamente. Morte de doença ou de qualquer outra coisa não é sinal de que a pessoa é pecadora, de jeito nenhum, obviamente. Mas é um convite para que todos, indistintamente, se arrependam. Alguém me perguntou, pastor, me tira uma aplicação aí da Covid-19. Eu disse, eu não sei muita não, mas eu pergunto uma coisa. Deus está chamando todo mundo para se arrepender. Pronto, uma bem genérica. Deus está chamando a humanidade para que se arrependa dos seus pecados. E confie mais nele. Amém. Veja ainda, então, depois dele dar esse exemplo, ele vai descrever o inimigo. Então, primeira coisa, quem é convidado para a batalha, segunda, as motivações da batalha, terceiro, o aviso da batalha. Um aviso, não caia não. Se cair, pode acontecer o que aconteceu com os 3 exemplos que ele deu. Quarto,
ele vai descrever quem é o seu inimigo na batalha. Então vejamos quem são os nossos inimigos nessa batalha, tá bom? Esquece o barulho lá e vamos concentrar aqui no texto. A gente está acostumado com isso, que a criança, quando dá aquela bradada, né? A gente fica no texto bíblico. Vamos lá, vamos concentrar o máximo, pedir a Deus que o Espírito Santo nos dê força para concentrar aqui nesse texto da palavra do Senhor. Versículo 8 diz o seguinte: ora, estes, da mesma sorte, ele diz, do mesmo jeito, né? Veja a descrição dos falsos mestres. Vê se você já viu algum falso mestre desse jeito, né? Ora, que é um inimigo na batalha, né? Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados. Você já viu um tipo de heresia que tem sonhador alucinado? Já viu isso? Quais sonhadores alucinados, e mais, não só contaminam a carne, não só são pervertidos com relação à sua moralidade, como também rejeitam algumas características dele. Vamos lá, preste atenção aí. A primeira característica dele é que eles são sonhadores alucinados. Ele não gosta de Bíblia. Ele gosta mesmo, são sonhos, alucinações. É isso que eles gostam. Estou falando, irmãos, que todo mundo que tem um sonho, pelo amor de Deus, que é um alucinado desse daqui. Estou falando que esses aqui são, e tem muita gente hoje em dia desse jeito ainda. É isso que eu estou dizendo. A segunda característica, não só contaminam a carne, ou seja, eles são depravados do ponto de vista moral, né, como também rejeitam governo. Eles não respeitam ninguém da igreja, irmãos. Não respeita a autoridade eclesiástica. Você quer conhecer um falso mestre? Ele não respeita governo eclesiástico. Irmãos, eu fui criado, eu cresci numa igreja que o meu pastor era coreano, né? E ainda é o pastor do meu coração, amo muito. Ele veio da Coreia há muitos anos atrás, né? Hoje tenho 39 anos, ele chegou lá em Teresina quando eu tinha 2 anos de idade. Eu entrei na igreja com 2 anos e 9 meses aproximadamente, né? E ele educava a minha igreja dizendo o seguinte: respeitem o pastor, respeitem a liderança. Irmãos, nós precisamos voltar a respeitar as nossas lideranças. Pastores e presbíteros são pessoas que Deus levantou para governar a igreja, irmãos. São qualquer pessoa, eles não são mais importantes que você, não. Mas a função que eles exercem é uma função de autoridade. Então seja humilde, se submeta. Meu pastor disse isso, irmãos, eu aprendi isso. Às vezes ele era muito duro. Eu me lembro que na escola dominical, né, nossas escolas dominicais, eu lá com 4, 5 anos de idade, mascando chiclete, sentado assim no banco, e todo relaxado, né? Aí ele lá do púlpito dizia: assim não, fica direito, aqui é a casa do Senhor. Aí a esposa dele lá, a irmã Bong, né, ia lá com a mão estendia assim para eu botar o chiclete na mão dela. Esposa de pastor sofre, né? Além de tudo, ainda vai pegar a bola de chiclete na mão ainda, misericórdia, né? Então, irmãos, amem suas autoridades. Porque uma característica de uma pessoa que é dada à heresia é que ele não respeita nenhuma autoridade. Irmãos, pastores, presbíteros são homens de Deus para a sua vida. Eles são chamados de anjos da igreja. No Apocalipse. Isso não quer dizer que nós não somos pecadores. Fica muito claro, eu sou pecador. Nós, pastores, somos todos pecadores. Precisamos de Cristo. Precisamos da sua ajuda, da sua oração e do seu respeito. Aí ele diz, né? Que eles não, ele diz, né, que não rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Eles difamam, né? Versículo 9. Contudo, aí ele dá um exemplo positivo. Se ele deu exemplos negativos, agora ele vai dar um exemplo muito positivo. Qual é o exemplo positivo? Vamos lá, preste atenção. Contudo, o arcanjo, Arre, né? O arcanjo é o principal anjo, é o anjo que tem uma certa, existe hierarquia até entre os anjos, né? E o arcanjo Miguel, ele tem uma liderança. Uma certa liderança, ele diz, né? A ponto de alguns intérpretes achar que o arcanjo Miguel aqui é Cristo. Eu acho que não, acho que realmente é um líder dos anjos, tá? Aí ele diz, contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, então tinha uma disputa lá, pastor, onde é que está isso aqui? Em que livro da Bíblia? Não tem em nenhum livro da Escritura. Existe no apócrifo. Pastor Rogério, não acredito não. O senhor está dizendo que aqui é um pedaço do apócrifo? Sim. Então o apócrifo é inspirado. Negativo. Não. Essa parte que ele pegou, porque apócrifo tinha muita história do povo de Deus. Tinha muita história do povo de Deus. Mas tinha muito ensino errado também. Inclusive incentivo à vingança, por exemplo. Não apontava para Cristo, de maneira geral, como as cartas e os livros da Bíblia fazem. Então aqui é um documento, Assunção de Moisés, um documento apócrifo, que é citado. Veja bem, aí ele cita uma história que nós não conhecíamos em outro lugar.
Que história é essa? Ele diz o seguinte: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava, estava lá, então o arcanjo Miguel de um lado, o diabo do outro, dizendo o seguinte, o diabo dizendo, esse aí, meu amigo, desobediente demais, é meu, traga para cá. Esse corpo dele é meu. E do outro lado estava o arcanjo Miguel, disse, é servo de Deus, escolhido pelo Senhor, meu amigo. Porque o diabo é acusador, a gente sabe disso, né? E ele disse, esse aqui é servo de Deus. Só que, o que o arcanjo Miguel poderia fazer? Ô diabo, eu te repreendo, diabo. Mas ele não fez isso. Ele não fez isso por quê? Por causa da presença de uma autoridade maior. Quem? Cristo. Veja aí, por favor, versículo 9, né? Ele disse, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. A diferença entre um falso mestre e o arcanjo Miguel é que o arcanjo Miguel, mesmo sendo o principal entre os anjos, ele ainda assim sabe respeitar a autoridade espiritual que é o próprio Cristo Jesus. Então, se você tem exemplos negativos, você tem exemplos positivos também. Respeite suas autoridades. Não fique do lado do diabo. O diabo é que rebanha os rebeldes. E Cristo Jesus chama, então, aqueles que lhe amam a serem submissos às autoridades superiores. Vamos adiante. Quanto temos luz? Vamos adiante, vamos lá, vamos correr. Versículo 8, então ele diz o seguinte, ainda descrevendo, né? Estes, porém, quanto a tudo, eles falam de coisas que eles não entendem. Olha, vamos lá, rapidinho. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. E quanto a tudo o que não compreendem, por instinto, aí parece que a essa altura, Judas estava tão chateado, irmãos, que agora ele vai jogar mais pesado, né? Ele diz que eles são, que assim, às vezes a gente tem um cuidado e tem que ter mesmo. Cuidado, vai falar da heresia, mas tem que falar com muito respeito, com certeza, irmãos. Mas aqui é um homem inspirado por Deus. O que ele diz? Esse povo fala daquilo que eles não entendem. E aquilo que eles entendem como o quê? Com instinto. Quem é que tem instinto? Quem tem instinto? É animal mesmo, irmão. E ele vai citar, para ficar mais claro, né? Como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem, né? Até nessas coisas se corrompem. Então ele agora joga mais pesado. Não é mais certos indivíduos, ele diz que são brutos sem razão. Ele diz, irmãos, é pessoas que não raciocinam direito, parece que não está pensando. É porque Deus cega, irmãos. Tem muita gente inteligente, do ponto de vista humano, que não consegue enxergar essa verdade. Inteligentíssimo, sabe de muita coisa. Já assistiu aquele filme, né? A Teoria do Tudo, Stephen Hawking. Sim, ele sim, também, um homem inteligentíssimo que nega Deus, a existência de Deus. Pode ser muito inteligente, mas Deus fecha o entendimento. Para ser como um bruto sem razão, né? Seres humanos que assim procedem diante de Deus. Versículo 11. Ai deles, porque agora ele está falando de condenação deles, né? Dos inimigos. Ai deles. Aí ele cita mais 3 exemplos, irmãos. Mais 3. Vamos lá? Veja comigo, por favor. Ai deles, porque prosseguiram, primeiro exemplo, pelo caminho de Caim. Qual foi o caminho de Caim? Caim não apresentou a adoração do jeito que Deus quis. Já que é rebelde, não respeita a autoridade, apresentou o culto estranho diante do Senhor. Quem fez o culto segundo a vontade de Deus foi Abel. Ai deles que andaram pelo caminho de Caim. Segundo exemplo, e movidos pela ganância, se precipitaram pelo erro de Balaão. Segundo exemplo, Balaão, que conduziu o povo a pecar, ganancioso. 3, também, pereceram na revolta de Corá. Também esse, a terra abre e os consome. 3 exemplos também de perdição. Por quê? Porque se desviaram da fé. Irmãos, nós temos que batalhar na fé. Você é chamado, tem uma razão da batalha, tem um aviso, não caia não, tem também a descrição do inimigo. Eles são assim, ai deles. Mais descrição deles, não descrição, mas descrição deles. Versículo 12. Estes homens são como rochas submersas. Olha a descrição. Eles são sutis. Como é que eles são? São como uma rocha submersa. Sabe que o navio está lá andando, o barco. Se ele não tomar cuidado, tem uma rocha submersa que vai lá arranhar o casco e vai afundar o navio. Ele diz o seguinte, rapaz, esse povo aí, entra bem sorrateiramente na igreja. Silencioso, dissimulado. De repente, ele é o quê? Ele é uma rocha submersa, que ninguém está vendo. Olha a descrição. O que mais? Em vossas
festas de fraternidade. Ele entra na festa do ágape, que era a festa do amor, que acontecia no primeiro século, a igreja se reunia, então ele entra lá, como é, eu amo vocês também. De repente ele arranha o casco da igreja. Rocha submersa. E mais, o que mais, irmãos, nessa batalha? Toma cuidado. Ele vai dizer aí, em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato. Não tem respeito por ninguém, não tem procedimento cristão nenhum, sem qualquer recato, não são recatados. E aí veja como é que eles são. Pastores que... Isso aqui tem hoje? Isso aqui tem hoje? Pastores que a si mesmos se apacentam. Tem pastor que está lá só para se apacentar? E mais, outra descrição. Nuvens sem água, impelidas pelos ventos. Na melhor cidade do Brasil, Teresina, de onde eu vim, tem um fenômeno. Tem um fenômeno, né? Qual é o fenômeno, pastor Rogério? O fenômeno é que tem hora que fica tudo escuro assim, que parece que vai cair uma chuva daquela, um toró mesmo. De repente, meu amigo, vem um vento, acabou, não tem chuva, não cai uma gota. Muito embora chova bastante. Teresina chove 6 meses, 6 primeiros meses, mas depois não chove mais. Mas aí, irmãos, que ilustração é essa, né? Que figura é essa que Judas está usando? Ele diz, assim são os falsos mestres. Eles prometem muito. Eles são como uma nuvem, que parece que vai chover, mas não produz nada. É assim os falsos mestres. São assim os falsos mestres. Cuidado nessa batalha, que eles parecem coisa boa, mas não são. São dissimulados. E mais, por favor, veja aí ainda, né? Ele diz, nuvens sem águas impelidas pelo vento, né? Ou pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidos, duplamente mortas, desarraigadas. Deveria dar fruto, mas não dá. O que Cristo diz? Toda árvore que não der bom fruto tem que ser cortada e lançada ao fogo. Eles são assim, não dão fruto nenhum. Fruto digno de arrependimento, não vivem uma vida justa, piedosa diante de Deus, irmãos. Vamos correr. Ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades. Você já viu que o mar, quando ele está poluído, ele fica botando para fora aquela sujeira. Já viu isso? Ondas bravias do mar que espumejam as suas sujidades. Eles não têm muita coisa para dar de bom para nós. Pelo contrário, mais cedo ou mais tarde, aquele lixo que foi, ele vai voltar. Eles vão voltar com as suas sujidades. Corre, vamos lá comigo. Estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Eles são como estrelas errantes, perdidas, e serão realmente destruídas como tais, somem de uma hora para outra. Versículo 14. Quanto a estes, mais uma vez, o juízo dos nossos inimigos, quanto a estes foi que também profetizou, e aí ele cita outro apócrifo. Mais uma vez, essa parte aqui que é inspirada, né? O livro de Enoque. Ele vai dizer, Enoque, o sétimo depois de Adão. Que Enoque é o sétimo depois de Adão, não tenho dúvida. Agora, que ele disse isso aqui, não tem nenhum registro bíblico. Tem isso no apócrifo e agora é registro bíblico aqui. Se torna inspirado porque um autor inspirado citou. É como Paulo, quando citava os poetas do período. Também aquela parte se torna inspirada. Veja aí, irmãos, o que é dito aqui, né? Enoque, o sétimo depois de Adão. Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades para exercer juízo. Então, ele diz, um dia o Senhor vem com os seus anjos, o seu exército de anjos, com os seus milhares de anjos, para destruir os ímpios. E agora ele vai dizer que eles são ímpios em várias declinações do adjetivo. Veja comigo aí, por favor. Versículo de número 15. Para exercer, vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Está claro que eles são ímpios, os inimigos, nessa batalha? Um bando de ímpio. Não amam Deus, não amam a igreja, não amam ninguém. E aí o autor bíblico pode dizer, é ímpio. Eu não sei quem são de verdade, mas ele, claramente são ímpios. São ímpios.
Versículo 16. Os tais, ainda além de tudo, são murmuradores. São descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros. Isso aqui tem também? Por motivos interesseiros, tem gente que adula? O falso evangelho é isso aí. Adulação, vai para a igreja apenas para pregar aquilo que o povo quer ouvir. E o povo só quer ouvir aquilo que gosta. A exortação do evangelho não. Isso não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho vai acalentar sim o nosso coração, mas vai confrontar o nosso pecado também. Vai confrontar o nosso pecado. Essa é a batalha que nós devemos entrar. Por fim, irmãos, versículo 17, nós temos aí, ele vai dizer o seguinte: o que eu devo fazer para que eu não caia na batalha? O que eu tenho que fazer? Versículo 17. Vós, porém, entendeu? Você que está aqui, essa palavra para mim e para você, presta atenção. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa que eu devo fazer, me lembrar da fé apostólica. Me lembrar da pregação apostólica, aquilo que os apóstolos viviam dizendo, presta atenção, nos últimos dias, versículo de número 18, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. É isso que os apóstolos disseram. Primeira coisa que você tem que fazer, irmãos, se lembrar da fé apostólica. É por isso que nós falamos de credo aqui na nossa conferência. É por isso que nós falamos aqui de defesa da fé na história da igreja. Se lembre do ensino, irmãos. Não se esqueça. Se lembre dos ensinos dos apóstolos que alertaram a cada um de nós para que nós não caíssemos no canto da sereia. E mais, vamos lá. Ele diz, versículo 19. São estes os que promovem divisões sensuais, infelizmente, sempre doutrina relacionada à imoralidade, que não têm o Espírito de Deus. Eles não são regenerados. Eles não são filhos de Deus. Irmãos, pessoas com essas características não são filhos de Deus. Dão trabalho para o povo de Deus. Versículo de número 20. Vós, porém, amados. Dica para você, presta atenção, estou chegando no final já. Vós, porém, amados. O que você tem que fazer? Edificando-vos na vossa fé santíssima. A fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. O que você precisa fazer? Edificar, crescer, desenvolver, estudar. Conferências são importantes por causa disso, para você estudar mais. Livros teológicos ali são importantes para isso, para que você procure mais a palavra de Deus, a leitura, o culto familiar. Isso é importante, irmãos. Edifique-se na fé. Estude. O autor aos Hebreus vai dizer, o tempo que vocês deviam ser mestre, vocês deviam ser professor, eu tenho que ensinar de novo as coisas elementares da fé para vocês. Leite tenho que dar de novo para vocês. Paulo vai dizer isso também. Você devia ser a doutor, você devia estar dando aula na escola dominical. Eu preciso dizer de novo o que é batismo, o que é arrependimento para a fé, de novo. Vocês estão atrasados, estão reprovados todo ano. Então, irmãos, palavra de Cristo para você nessa noite. Estude a palavra de Deus, porque nessa batalha você pode cair. Como caíram os exemplos que ele disse aqui, que ele deu vários. Ele disse, primeira coisa, então, lembre-se da fé dos apóstolos. Segundo, edifique-se na fé. Mas não fique só estudando, não. Olha o que ele vai dizer. Versículo 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. Tem que orar, irmãos. Essa batalha a gente ganha com muita oração. Essa batalha aqui não se trava só estudando Berkoff, só estudando as institutas, só estudando os 5 pontos do calvinismo. De jeito nenhum. Tem que orar muito. Tem que orar bastante. Ora para o seu pastor, ora pelos presbíteros, ora por você mesmo. Ora pelas crianças para não se desviarem. Tem que orar muito. Então, como é que eu faço para não cair nessa batalha? Primeiro, eu me lembro da fé dos apóstolos. Segundo, eu me edifico na fé, eu cresço. Terceiro, eu oro. Orar no Espírito. O que é orar no Espírito? Revirar os olhos. Não. Orar no Espírito é orar na dependência do Espírito Santo, que ora levando com gemido inexprimíveis as minhas causas ao Pai. É assim. Orar no Espírito é isso, irmãos. Na dependência do Espírito Santo que inspirou as palavras da Escritura, para que você ore do jeito que a Escritura fala. O que mais? Versículo 21. Guardai-vos no amor, já que são amados, se guardem no amor, né, de Deus. Esperando, ele desejou lá no início, misericórdia, paz e amor, esperando a misericórdia do nosso
Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Isso é o que você tem que fazer para com você mesmo, para que você não caia. E o que você tem que fazer para com o outro? Para com o seu próximo. Versículo de número 22. Versículo de número 22. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Nessa batalha pela fé, irmão, tem muita gente na dúvida. Às vezes tem gente que saiu da igreja com dúvida e você nem percebeu. Se Deus teve misericórdia da sua vida, tenha misericórdia do próximo que está na dúvida. Ele não sabe se a salvação é pela graça ou pelas obras, ele está na dúvida. Se de fato esse negócio de doutrina da graça é verdade, se predestinação, batismo infantil é verdade, ele está morrendo na dúvida, irmãos. Se compadece. A compaixão que Cristo teve de você, tirando você de lá, da dúvida eterna, do inferno, ele tirou você, pois tira o seu irmão também. É isso que ele diz, versículo 22, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, versículo 23, salvai-os. Quem é que salva? É Deus, é você. Você é instrumento de salvação pela pregação do Evangelho. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Tem gente que está na beira do fogo, irmãos. Você precisa ir lá e tirar assim, ó. Vem, meu irmão. Vem, querido. Talvez um parente seu, você está indo, vendo ele caminhando para lá e você não está fazendo nada. Salvai-os. Essa batalha não é para você pensar só em você, não. Claro, você tem que se preparar primeiro. Depois você cuida do outro. É o que ele vai dizer aí no versículo de número 23. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, olha o que ele vai dizer. Sede também compassivos. Tá bom? Mas com temor. Detestando até a roupa contaminada pela carne. Irmãos, cuidado. Porque naquela diz, eu vou lá salvar ele, pastor. Depois do sermão do pastor Rogério, tem um monte. Vou fazer minha lista, vou atrás agora. Cuidado, porque você pode cair no pecado dele também. Então deteste até a roupa contaminada pelo pecado. O que é isso? O pecado não se brinca com ele. Teve uma vez uma pessoa que chegou para mim e disse, pastor, eu saí aqui da minha terra e fui para uma outra terra para aconselhar uma pessoa. E esse camarada casado foi aconselhar uma mulher. Do outro lado do mundo. Só ele, sozinho. Caiu no pecado. Isso até a gente estuda no seminário, que a gente não pode. E foi uma coisa que eu pedi logo no conselho, irmãos, bote aqui uma câmera aqui no meu gabinete. Eu quero uma câmera no meu gabinete. E quando for mulher, minha esposa do meu lado. Que é justamente... Não estou dizendo que tem que ser a regra, não. Eu só estou falando, irmão, cuidado que nós temos que ter. É detestar até a roupa contaminada pelo pecado. A gente estuda isso em poimênica, né, cuidando da nossa própria vida pastoral, nós enquanto professores ou alunos do seminário, que na época que eu era aluno, né, e hoje digo para os meus alunos do seminário, irmão, cuidado para que você, ao ouvir um pecado, não caia no próprio pecado também. Você vai ouvindo o pecado e vai desejando aquele pecado também. E o que ele está dizendo se afaste até da roupa contaminada pelo pecado. Não dê uma de bonzão. Você é filho de Adão também. E precisa cuidar da sua própria vida. Com zelo. Por último, quem é que pode te fazer? Eu disse para vocês que ele começa falando de uma coisa e termina falando com ela. Chamados, amados e guardados. Ele vai terminar falando de guardar de novo. Versículo 24 e 25, que é uma doxologia. Acredita que aqui era um cântico que era entoado no Novo Testamento. Versículo de número 24. Ora, há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Querido irmão, se você acha que você vai ficar de pé nessa batalha porque você é uma pessoa muito inteligente, porque você lê muita teologia, porque você sabe muito da história da igreja, porque você é um bom calvinista, eu quero dizer para você que você não entendeu o Evangelho. Você tem que correr para Cristo. É o único que pode te sustentar. É isso que ele está dizendo. Há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Quem é que não vai permitir você tropeçar? Cristo. Jesus. É por isso que a doxologia é a ele. A glória não é a mim, não é aos pastores. A glória é a Cristo. Há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço. Ele vai dizer, para vos guardar
de tropeço e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Senhor, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, a glória, a majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Quem vai me guardar de tropeço para que eu não me torne um herege é Cristo Jesus. Por isso, querido, eu queria que você, nessa noite, avaliasse seu próprio coração e se perguntasse se você é um cristão ortodoxo, de fato, segundo a palavra de Deus. Esqueça o nome. Claro, você faz parte da igreja presbiteriana, isso é bom. Louvado seja Deus por isso. Mas esqueça o nome. Passei um período, quase 3 meses, visitando alguns seminários nos Estados Unidos com a minha esposa. Estava à procura de um seminário para estudar. E conhecemos igrejas boas, mas também, para nossa tristeza, muitas igrejas que se chamam calvinistas ou reformadas, tem lá, né? Reformed Church. De reformado não tem nada. Porque tem nome, como diz a Escritura, tem nome de viva, mas está morta. Cuidado para você não escorar no nome, irmão. Cuidado para você não aparentar uma coisa, né? Você não ser uma rocha submersa. Você não aparentar uma coisa boa e de fato ser ruim, não ter conhecido o evangelho ainda da salvação. Então não escore, não se escore, né? na igreja, na instituição. Corra para Cristo Jesus. Confie somente nele. Segunda aplicação que eu queria tirar desse texto para mim e para você, irmãos, ao sair daqui, irmãos, verdade de Deus, batalha da fé é sobre céu e inferno, é a coisa mais importante. Às vezes nós vemos pais muito interessados em encaminhar os seus filhos para serem os melhores profissionais da face da terra. Mas não tem culto familiar em casa, não tem instrução, não tem palavra de Deus. Irmão, nós estamos falando de céu e inferno. Por que os reformadores faziam isso muito em casa? Falavam do evangelho para os seus filhos. Porque eles sabiam que eles queriam morar com eles eternamente na glória. E eu quero dizer para você, fale a verdade do evangelho, senão o seu filho corre o risco de ir para o inferno e você não morar com ele. Fale do evangelho para ele. Isso é a coisa mais importante, mais do que qualquer vestibular, mais do que qualquer concurso. Eu não estou dizendo para você deixar concurso vestibular e estude, mas lembre-se que céu, verdade de Deus, o evangelho é a coisa mais importante, irmãos. Não troque. Não troque uma eternidade. E ensine os seus filhos a não trocar uma eternidade inteira na glória por momentos aqui nessa terra. Passageiros. Porque dia e noite temos notícias de pessoas que morrem. Dia e noite, crianças as mais tenras. Agora mesmo, possivelmente, eu e você, temos parentes em UTIs, em hospitais, estão prestes a morrer e amanhã pode ser nós mesmos. E esse evangelho, arrependa-se hoje, creia em Cristo Jesus, porque senão pode acontecer o que aconteceu com aqueles exemplos, Sodoma e Gomorra, os anjos e tantos outros que se corromperam. Qual é a sua situação? Qual é a situação da sua casa, querido irmão? Não importa qual seja, derrame-se aos pés de Cristo, Ele é poderoso para anular todo o escrito de dívida que é contra você. Creia nele e louve a Ele por resto da sua vida. Terceira aplicação que eu queria que você saísse daqui meditando, nunca tenha uma visão nem aquém, nem além do que você é. Tem pessoas que se sentem muito pouco, pastor, eu não conheço a Bíblia, não conheço a história, não conheço teologia, pastor, eu não sou nada. Irmãos, Cristo morreu por você. Você tem um valor muito grande. De fato, se você não tem Cristo Jesus, você está perdido. Você está perdido. John Newton, né, uma vez escreveu algo interessante sobre um indivíduo que estava sofrendo, né? Estava sofrendo sobre achar-se realmente que não sentia. Eu me sinto que eu não sou nada. Um pastor que estava me sinto um perdido. Eu não tenho valor. Eu não tenho valor. Então ele escreve para aquele pastor e diz o seguinte: quando você diz que não tem valor, você tem uma visão realista de você mesmo. Você realmente não tem um valor. Mas sua visão está míope. Porque quando eu olho para a cruz, você tem uma visão mínima dela. Porque ela é poderosa para te tornar alguém importante diante do Senhor.
Realmente, irmão, você não é nada sem Cristo. Você está perdido, mas com Ele. Você, como já foi dito aqui, é a menina dos olhos de Cristo Jesus. Você é a menina dos olhos de Cristo Jesus. A princesa e o príncipe de Cristo Jesus é você, quando é transformado pelo Evangelho da salvação. Às vezes Deus faz isso, irmãos, de maneira muito dura, tirando algumas coisas de nós, para a gente. Por isso que esses sinais são para a gente nos arrepender, para nós nos arrependermos mesmo. E é Deus nos protegendo. Eu acho interessante uma cena daquele filme O Senhor dos Anéis. Está no filme mesmo, não no livro necessariamente. Né? Eu acho interessante quando o bolseiro lá está lá com o anel e o Gandalf, né, diz assim para ele: olha, me dê o anel. Bilbo, eu quero um anel. Ele disse: não. O meu precioso não. O meu anel não. Ele disse: Bilbo, bolseiro, me dê um anel. Ele disse: você quer tomar um anel de mim? Ele: Bilbo, bolseiro, eu não quero tomar, eu quero proteger você do anel, porque isso pode destruir a sua vida. Às vezes Deus priva, irmãos, a mim e a você, de algumas coisas desse mundo, para que nós saibamos valorizá-lo ainda mais, porque Ele quer nos proteger de cairmos nesse juízo eterno aqui do inferno. Deus tenha misericórdia de mim e de você, irmãos. Que Deus transforme a sua vida. Que Ele te conduza vitorioso. Que você possa receber a coroa de glória. Isso eu desejo para todos que estão aqui nessa noite, indistintamente. Que sejam salvos. Quero vê-los no céu. Que Deus te abençoe ricamente. Amém.